dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos, vamos só entender aqui o finalzinho aqui, ó, tenhamos esperança. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte coisa: tudo que está escrito na Bíblia há algum sentido. Nada do que está escrito na Bíblia está lá por acaso. Inclusive até mesmo aquelas genealogias, quando você olha, né? E não sei quem gerou não sei quem, não sei quem. Aquilo lá é chato, a maioria do povo pula aquilo. Né? Se você prestar atenção, a maioria do povo pula, mas tem algum sentido. Tudo que está na Bíblia tem um sentido. E qual que é o sentido que está na Bíblia? Para que nós tenhamos esperança. Eu não sei qual é a sua condição de vida hoje, eu não sei o que se passa com você, mas eu sei de uma coisa: existe um Deus na terra que quer que você tenha vitória. Existe um Deus que ainda olha por você e quer que você seja feliz. Existe um Deus que ainda está nesse ambiente, que olha por você, que não desamparou você. E tudo que foi escrito para nosso ensino. Então precisamos extrair o que há de melhor na Bíblia. E é isso que nós vamos tentar entender nessa noite. E para que nós possamos entender, vamos para o livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Vamos lá. Porém, os filhos de Israel fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, na caverna e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele campo e destruíam as novidades da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem para eles e nem para os seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel o quê? Empobreceu, e a Bíblia vai falar que empobreceu muito, né? Versículo 6 lá: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao... Vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia começa declarando que os filhos de Israel fizeram o que era mal. Só depois que eles fizeram o que era mal, que Deus entregou ele na mão dos... Vamos lá, a época dos juízes, você precisa entender que foi uma época que não tinha rei. Quem dominava aquela história toda era o próprio Deus. Ele elegia alguém no meio do povo para ser um juiz, para julgar as causas, mas era Deus que governava tudo aquilo. Só que com o passar do tempo, o que acontece com todo mundo, não só com o povo de Israel? Nós temos a mania de esquecer Deus. Com o passar do tempo, quando está tudo bem, nós temos a mania de deixar Deus de lado. A gente começa a olhar para os nossos próprios interesses, começamos a olhar para as nossas próprias vontades e começamos a deixar um pouquinho de Deus de lado. Eu lembro de uma pregação que o Sidney pregou aqui sobre os dias de Noé. E uma coisa me chamou a atenção. Realmente, se você for olhar lá no livro de Gênesis, não está escrito que eles estavam pecando contra Deus, está? Não está. Fala que eles estavam pecando aqui, fala. Mas lá nos dias de Noé não falam, só fala que eles estavam indo, dando-se em casamentos, casavam, ou seja, eles estavam vivendo a vida do jeito deles. Quando você começa a viver a vida do seu jeito, isso significa que você deixou Deus de lado. A partir do momento que você deixa Deus de lado para viver a sua vida, Deus olha para você e fala: é contigo, garotinho, é contigo, meu irmão, se vira. Se der errado, o problema é seu. E o que aconteceu aqui? Eles começaram a errar, eles começaram a ter erros, e aí a Bíblia vai falar que Deus entregou ele na mão dos midianitas. Outra coisa, você reparou que nós temos a mania de colocar toda a culpa no diabo? Ah, é porque está acontecendo tal coisa? A culpa é de Satanás. Será? Ah, porque agora está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque eu estou devendo para o banco, porque a fatura do meu cartão de crédito está na altura, a culpa é do diabo. Tem certeza? Tem certeza? Gente, presta atenção em uma coisa, eu tenho que prestar atenção em uma coisa: o diabo não tem tanto poder assim. A gente tem que parar de querer dar tanta glória para Satanás. Tem gente que fala que tudo é o diabo. Não, gente, não é ele. Presta atenção que o texto vai falar que Deus entregou. Ou seja, quando o diabo
começa a agir na sua vida por algum motivo, é porque alguma brecha você deu. É porque alguma porta você abriu. Mas Ele não consegue tocar na sua vida assim do nada. Ah, eu olhei lá, o irmão Cadinei, e vou lá no vida dele. Não, tem um Deus que está fazendo. Aqui não, filhão. Aqui não. Você vai tocar em outro, menos aqui. Agora, se Ele começar a abrir as portas, se Ele começar a dar brechas, que brechas são essas, irmãos? Aqui os medianitas, eles começaram a adorar outros deuses. Tinha um Deus chamado Baal. Esse foi o erro deles. Eles deixaram Deus de lado para adorar Baal. No nosso dia de hoje, a gente não vê mais falar sobre Baal, não vê mais falar sobre Zeus, não vê mais falar sobre esses deuses. Mas existem outras coisas. Tem muita gente que está deixando Deus de lado por causa de Netflix. Tem gente que está deixando Deus de lado por causa, como eu falei, da fatura do cartão de crédito. Esse indivíduo agora ele precisa trabalhar o dobro para pagar essa fatura de cartão de crédito. Aí eu começo a perguntar, aonde é que vai entrar Deus nessa história? E aí Deus começa a deixar você agir por sua conta própria, até que vai chegar um momento que você não vai aguentar e você vai fazer igual eles. Vai fazer o quê? Clamar a Deus. A partir desse momento que você clama a Deus, e Deus fala, agora sim. Agora vamos lá. Só que daí tem um porém. Só que agora existe a consequência. Existe uma consequência. Para toda ação sua vai gerar uma reação. Então para muitas vezes de querer colocar a culpa nos outros. Para muitas vezes de querer falar que todo mundo está errado e só você está certo. Porque nós temos a mania de achar que está todo mundo errado, certo somos nós. A gente tem essa mania. Precisamos começar a olhar para dentro de nós mesmos e enxergar os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos. E aí nós vamos falar com um cidadão aqui. Vamos continuar um pouquinho aqui, vamos lendo aqui, ó. Diz assim, ó. Lá no versículo 11, vamos pular o 11. Aqui vai falar que Deus levantou um profeta, que falou com eles. Mas no versículo 11 diz assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos... Aqui apareceu um homem chamado Gideão. E aqui... A tradução correta da palavra, eu acho que vocês já ouviram alguém pregar assim, porque é a tradução correta, não é que a tradução que está errada. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia, quando ela foi escrita em 3 línguas. Vocês sabem disso, né? Ela foi escrita em grego, foi escrita em hebraico e aramaico. E depois ela foi traduzida. Só que a primeira tradução dela, ela foi traduzida para o inglês. Do inglês ela foi traduzida para o português e teve algumas adaptações para o nosso entendimento. Algumas adaptações. Só que o original, no hebraico, esse anjo do Senhor aparece em letra maiúscula, não em letra minúscula. E cada vez que você lê esse anjo do Senhor em letra maiúscula, significa que esse anjo não é qualquer anjo. Esse anjo aqui é diferente. Aí a gente vai falar de uma teofonia de Deus. Aí eu fiquei feliz por o Reginaldo trocando esse assunto antes. O Reginaldo, ele desenhou a história para vocês, então eu não preciso falar muita coisa aqui agora, né? Ah, mas eu não estava aqui, irmão. Pois é. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas a teofonia de Deus, o que é a teofonia de Deus? É toda vez que Deus quer aparecer para uma pessoa de uma outra forma. Porque se ele aparecer na forma natural dele, nós não aguentamos. Nós morremos. Então ele aparece em outras formas, em outras figuras. Lembra da sarça ardente lá em Moisés? É uma teofonia, é o próprio Deus falando com Moisés. Lembra do anjo brigando com Jacó, quando quebra a perna dele lá? O que é? É uma teofonia, é o anjo lá. Ou seja, é Deus na figura de um anjo falando com o próprio Gideão. Esse anjo aparece e ele fica observando o que o Gideão está fazendo. Presta atenção que o texto fala que ele se assenta debaixo do carvalho e fica olhando a Gideão, e ele está observando. Gente, presta atenção numa coisa: cada passo seu, cada detalhe seu, Deus está vendo. Deus está lá no céu, olhando tudo que você está fazendo, cada movimento seu. Você não está sozinho aqui nessa terra. Deus só está sentadinho olhando, observando. E tem uma coisa que me chama a atenção. O que chama a atenção é que eles plantavam e alguém vinha e roubava. Eles plantavam, alguém vinha e roubava. Talvez você possa pensar, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Você pode pensar que talvez você trabalha.
Daí tem aquela expressão, não tem nada. É fácil você ver quando você pergunta para a pessoa, vamos fazer uma oferta na igreja, ou irmão, você pode arrumar o dinheiro, ou irmão, você pode alguma coisa, o que a pessoa fala? Trabalho, e não tem? Nunca tem nada. É a mesma coisa que está acontecendo aqui em Juízes. Eles estão trabalhando, e nunca tem nada. Mas tem um porém. Por que eles não têm nada? Porque alguém vinha e roubava. Alguém vinha e saqueava. Só que aí aparece um cidadão que fala assim, eu vou fazer alguma... O segredo aqui não é você ficar parado esperando as coisas acontecer. Quando a gente fala em esperança, que nem quando eu comecei o texto, que tudo que foi escrito foi para nos dar esperança, eu quero falar um pouco sobre a esperança aqui com vocês. O segredo, quando você tem esperança, não é você sentar com os braços e ficar esperando, meu irmão. Porque tem gente que acha que as coisas vão cair, acha que o céu vai se abrir assim, vai cair. Não vai. Não vai. O céu não vai abrir, não vai cair nada do céu. Não pensa você que as coisas vão vir mão de mão beijada para você, porque não vai. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que batalhar, igual todo mundo faz. E o Gideão está aqui, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar vendo os midianitas vir e saquear a minha vida. Eu não vou ficar vendo os midianitas vir aqui e tirar tudo que Deus tinha para me dar, que os midianitas vão embora. É assim que tem que acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você não pode ficar vendo o seu casamento ser destruído, você não pode ficar vendo os seus filhos sendo destruídos, você não pode ver a sua saúde sendo destruída e não fazer nada. Porque tem gente que está vendo tudo e pro ralo, vou falar essa expressão, e não faz nada. Sabe qual é a expressão que usa? Eu nasci para sofrer. Já ouviram isso? Não, sabe, tem umas coisas assim que vamos ver, tá? Quando eu falar isso, você pode julgar se você concorda ou não. Quando eu falar a Bíblia, aí é com você e Deus, tá? Mas tem umas coisas que, sabe, que me tira do sério. É quando a pessoa ela começa a se vitimizar. Ela começa a achar que para ela está tudo errado. E sabe, me tira do sério isso. Por quê? Porque tipo, não tem só ela aqui na Terra. Tem um monte de gente aqui. Mas por que só para ela está tudo errado? Aí o que me irrita é a pessoa falar assim, é tudo? E eu? Parece que só tem ela. Só existe ela. Sabe, isso me tira do sério. Estou falando eu, tá? Pode ser que não tire você do sério, pode ser que você concorde. Agora uma coisa você precisa colocar no coração. Você não pode ficar vendo as coisas acontecer e achar que aquilo é normal e não fazer nada. Porque daí a pessoa vai falar assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma glória, eu vou ter uma coroa. Parabéns, irmão. Você vai ter. Mas pode ter certeza que tem muita gente que vai ter muita glória aqui na terra e vai chegar lá no céu e vai ter coroa também. Não é porque ele está passando bem aqui na terra que ele não vai ter a glória dele. Ele vai ter. E outra coisa, não se espante se tem pessoa que sofreu, vai chegar naquele dia e vai para o inferno. Porque também vai ter. Pessoa que vai passar poucas e boas aqui, vai chegar naquele dia e Deus vai assim, eu não conheço você, filhão. Mas eu preguei, Senhor. Pois é, mas não sei quem você é. Então vai ter de tudo lá no céu. Agora você precisa entender uma coisa: algo precisa ser feito. Enquanto você ficar parado, de braço cruzado, não vai mudar nada. E está lá o anjo observando a Gideão, malhando trigo no lagar. Outra coisa, por que ele foi malhar trigo no lagar? Alguém sabe o que é um lagar? Exatamente, o pastor respondeu aqui. Lagar nada mais é do que uma piscina. Imagina uma piscina. Agora imagina ela pequena, não vai imaginar uma piscina grande, né? Você não vai fazer igual assim, vai essas piscinas de 5 metros, não, uma piscina pequena. Um quadradinho, uma piscininha, aonde o povo jogava uva lá dentro e o povo entrava lá para pisotear essa uva para ela virar vinho. Isso era um lagar. Ela era pequena. Como que você malha trigo? Trigo se malha num lugar aberto. Por quê? Porque eles têm que... Já viram aquelas peneiras? Eles pegam a peneira, jogam ela para cima, daí o vento sopra, aquilo que não presta o trigo, o vento leva embora e só cai o trigo. É dessa forma. Agora fala para mim, olha a dificuldade do Gideão para malhar trigo num lagar, porque lá não vai ter vento. Vocês pararam para prestar atenção nisso aqui? Ele está dentro de um lugar fechado, não tem vento para tirar as coisas boas e ruins do trigo, só que ele está lá. Agora tem uma coisa que me chama a atenção aqui.
A Bíblia vai falar um pouco antes, lá no versículo de 1 e 3, que os filhos de Israel fizeram para si covas, fizeram cavernas. Para quê? Para se esconder dos midianitas. Preste atenção numa coisa: esse povo aqui está gastando energia no que não é necessário. Enquanto o Gideão está gastando energia no que produz alguma coisa para ele, os outros estão fazendo o que não deve. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, responda para você mesmo: aonde você anda gastando a sua energia? Aonde você anda colocando a sua força? Porque talvez você está colocando a sua força no lugar errado. Quando a gente fala aqui para você que precisa orar, que precisa jejuar, que precisa ler a Bíblia, parece que isso é cansativo. Só que o mesmo tempo que a gente tem de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, é o mesmo tempo que eu passo assistindo um jogo de futebol, é o mesmo tempo que eu passo assistindo uma série na Netflix, é o mesmo tempo. O problema é que às vezes coloca a força no lugar errado. Colocamos a força onde não deve. Por exemplo, você está com, talvez, estou só imaginando, tá? Mas se a carapuça servir, mas vamos lá, você está aqui, né, com dificuldade no seu casamento. Em vez de você ficar brigando com o seu esposo, você ficar brigando com a sua esposa, por que você não vai dobrar o joelho e orar por ele? Reclama com quem tem, gente. Fala: ó Deus, fez estragado. Você reclamar para ele não adianta. Você está gastando tempo e força desnecessário. É a mesma coisa com o filho. Vê se vai irritar um pai e uma mãe ao tal do filho. Porque o filho ele pode escutar um monte de coisa dos outros, mas quando é o pai e a mãe que fala, parece que o negócio mudou. Parece que é um bicho de 7 cabeças que o pai e a mãe falou. E isso irrita o pai e a mãe. Aí o que você quer? Brigar. É ou não é? Aí você quer ir para a luta. Às vezes não adianta. Começa a falar a língua dele. Quando você pede fazer alguma coisa, o que ele fala? Depois eu faço. O dia que ele pedir para você comprar o celular, ele fala assim: depois. Depois eu compro. Depois eu faço. Começa a falar a língua dele. Se é depois, para você também é depois. Você vai ver se não muda. O problema é que às vezes a gente coloca a força desnecessária onde não é preciso. Precisava ficar criando cavernas de fortificações, mas eles estavam criando aquelas cavernas para as fortificações. Por quê? Porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Olha o que o medo faz no coração de uma pessoa. É melhor eu me esconder do que eu lutar por aquilo que vale a pena. É melhor eu me esconder do que eu ir fazer aquilo que precisa ser feito. A pessoa começa a se esconder. E agora tem mais um detalhe interessante. Depois eu quero que você chegue na sua casa e lê o texto, tá, pessoal? Senão não vai dar tempo aqui. Mas o detalhe é que está lá o anjo sentado. É o próprio Deus, como eu falei, é a teofonia de Deus. Está lá sentado, observando. O Gideão lá, malhando no lagar. De repente ele fala algo para o Gideão. Ele fala assim: Deus é contigo, varão valoroso. Essa é a primeira frase que ele fala para o Gideão. Todo mundo conhece essa frase. Conhece? Conhece, né? Você pode ver que ela virou até bordão. Ei, varão! Virou até bordão. Ele fala assim, ó: Deus é contigo, o homem valoroso, ou varão valoroso. É a primeira expressão que ele usa para Gideão. Por que ele usa essa expressão para Gideão? Ele podia falar qualquer coisa para Gideão. Ele podia falar assim: muito bem, Gideão, está todo mundo se escondendo, você está trabalhando, hein? Você é o cara, poderia. Ele poderia falar assim: é isso aí, Gideão, vai lá que esse emprego é seu. Ele poderia, mas não. Ele chega e usa a expressão: Deus é contigo, varão valoroso. Por quê? Porque Deus precisa mexer com o emocional do Gideão. E Deus ele nunca vai falar nada para você de graça. Não pensa você que Deus vai ficar falando com você a torta de vento, porque Ele não vai. Quando Ele falar com você é porque aquilo tem um objetivo. É porque aquilo tem uma direção. Quando Deus falar com você é porque Deus ele quer fazer algo através de você e em você. Não pensa você que todo momento, porque Deus está falando comigo. Talvez nem seja Deus. Deus quando falar com você, Ele tem um propósito direto. E detalhe, Deus ele não fica fazendo curvinho. Ele fala direto. Tem que perdoar, irmão. Pronto, acabou. Ele não fala assim: porque foi a irmãzinha que não interessa, tem que perdoar. Ele já vai no ponto. Ele já vai na ferida mesmo. Então ele aparece e fala para o Gideão: Deus é contigo, valoroso. Deus está com você aí. O mais engraçado é a resposta do Gideão. O mais engraçado é a resposta. Por quê? Porque a hora que Deus fala com ele, ele fala assim: não é. Foi essa a resposta que ele falou assim: Deus não é comigo não. Porque se Deus fosse comigo, isso não estaria acontecendo.
Parece que eu estou vendo gente falar, irmão. Porque tem gente que fala, não, Deus não está na minha vida, porque Deus se esqueceu de mim, porque Deus me abandonou, porque se Deus não tivesse me abandonado, isso não acontecia. Pois é, foi a resposta de Gideão. Senhor, se Deus fosse comigo, não. E tem mais, ele joga na cara de Deus. Cadê Deus? O Deus de nossos pais que livrou nós do Egito, onde foi parar esse Deus? Ainda jogou na cara de Deus, hein? Gente, por quê? Porque ele está revoltado. O problema é que ele está colocando a culpa na pessoa errada. A culpa aqui não é de Deus. Tudo bem que a culpa também não era dele, porque a Bíblia vai falar que foi os filhos que deram o pecado. Nem foi ele que pecou. Ele está pagando um preço que nem foi ele que plantou. Mas ele está pagando. Só que a culpa não era de Deus. Só que ele está transferindo essa culpa a Deus. Fala assim, não, Deus não é comigo não. E outra coisa, presta atenção que Deus ele fica observando e ele vai falar com Gideão. E tem uma coisa que me chama a atenção. Sabia, meu irmão, que tem gente aqui que está esperando o anjo vir falar. Mas Deus não quer que o anjo fale, o próprio Deus quer falar com você. Só que você está esperando o anjo. Enquanto você estiver esperando o anjo, Deus, por quê? Porque Deus não quer mandar um anjo. Deus quer falar diretamente com você. E como que ele faz isso? Através de pregações, através de pensamentos, através de intuição. Tem que falar assim, eu tenho que ser sentido. Ser sentido é só mulher que tem, tá? O homem não tem, né? O homem não tem que ser sentido, é só mulher que tem. Não é, gente, isso é o Espírito Santo, é o próprio Deus querendo falar com você. Só que talvez você comece a confundir, fala assim, não, você começa a fazer igual o Gideão. Não, não é Deus. Não é. Porque se fosse, seria assim. Gente, as coisas não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de... Na hora que você aprender isso, você vai entender muita coisa. Nem tudo é como você quer. As coisas têm que ser do jeito de Deus. Por quê? Porque do jeito de Deus dá certo e do nosso dá errado. Presta atenção como dá errado. Um dia Deus cria um paraíso e coloca quem lá? O Adão. E deixou o Adão cuidar. Deixou ou não deixou? O que aconteceu? Ó nós aqui. Né? Deu errado. Quando Deus deixa a gente cuidar, dá errado. É por isso que eu falo para você, coloca na mão de Deus. Aí, uma coisa que me chama a atenção. Ele pega e fala isso para o anjo, para Deus. Aí Deus fala assim, vai nessa tua força, Gideão, porque você vai livrar a Israel. O mais legal é a resposta do Gideão. A resposta de Gideão é a seguinte: Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da tribo. Gente, o que o Gideão tem aqui? Ele tem um complexo de inferioridade. Ele se acha inferior a todo mundo. Ele acha que ele não é a pessoa perfeita para a obra. Ele acha que ele não é a melhor pessoa. Por quê? Aí ele começa a colocar as visões dele. Qual que é a visão dele? Bom, eu sou o menor da minha casa. A minha casa já é a menor família da tribo. Para piorar a situação, a tribo era a menor tribo de todas as tribos de Israel. Ele era da tribo de Manassés. A tribo de Manassés era dividida em duas ainda. Para piorar mais, ele era dividido em duas. A tribo mais forte que tinha na época era a tribo de Judá. No tempo que você vai sempre ouvir falar da tribo de Judá. Quantas vezes você ouviu falar da tribo de Manassés? Não, nem sabia que tinha. Pois é, tem. E o Gideão faz parte dessa tribo. E ele fala isso para Deus. Fala, Deus, não tem como ser eu que vou livrar Israel. Por quê? Porque eu sou o menor da minha casa. Para piorar a situação, a minha casa é a menor da tribo, e para piorar ainda, a minha tribo é a menor de todas as tribos. Como que eu posso livrar Israel? Esse complexo fere muita gente. É por isso que Deus aparece falando para ele: Deus é contigo, varão, valor. Por quê? Porque Deus não enxerga como o homem vê. Você pode estar vendo fraqueza, mas Deus está olhando força. Você pode estar vendo que você não consegue, mas Deus está olhando, você consegue, é contigo. É só você começar a mudar esse pensamento. Deus precisava mudar a mentalidade de Gideão. Em Romanos capítulo 2, versículo 2, a Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto você não mudar esse teu pensamento, você não vê a glória de Deus na sua vida. Enquanto você ficar achando que você não consegue, que você tem que ser doente, que você nasceu doente e vai morrer doente, desculpa, mas você vai.
Enquanto você achar que você não merece ser feliz, desculpa, mas você não vai ser feliz. Você precisa começar a mudar esse pensamento seu. Transforma essa mente. Antes de Deus usar o Gideão, Deus precisava tratar o coração dele. Antes de Deus falar para o Gideão ir para a guerra, Deus precisava tratar o coração dele. Tem pessoa aqui que precisa que o coração seja tratado. Porque a pessoa começa a pensar que ela não pode, que ela não é capaz. Para piorar, se compara aos outros. Porque foi o que o Gideão fez. Ele quis se comparar. Gente, eu sou melhor da minha casa. Tem os meus irmãos lá que é melhor do que eu. Quanta gente na igreja que pensa da mesma forma. Eu não posso cantar porque a irmã tal canta melhor que eu. Eu não posso pregar porque o irmão tal prega melhor que eu. Enquanto você ficar se comparando, enquanto você ficar se diminuindo, Deus não consegue agir na sua vida. Não é que Deus não quer, Ele não consegue. Por que Deus não consegue? Porque não depende dele, depende, passe de mim. Fala assim, depende de mim. A responsabilidade tem que ser sua. Para Deus conseguir usar você, Ele precisa primeiro mudar, transformar você. Enquanto Ele não mudar esse teu pensamento, essa forma tua de agir, Ele não consegue te usar. Aí você fica patinando. Aí o que tem que fazer? Você tem que clamar. E o que eu faço? Clama. Fala, Senhor, estou aqui. Eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar meu pensamento. Eu quero começar a pensar grande. Primeiro pensa, meu irmão. Primeiro pensa. Enquanto você não começar a pensar grande, nada muda. Porque tem gente que só consegue pensar pequeno. Ele não consegue pensar grande, ele só consegue pensar pequeno. Aí o Gideão escutou aquilo, parece que algo despertou no coração dele. Ele falou assim, fica um pouco aí, anjo, que eu já volto, vou ali preparar um presente. Leia lá na Bíblia lá. Eu falei que eu vou ali, que não vai dar tempo. Eu falo, fica aí, anjo, eu vou ali preparar um presente e já volto. Ele prepara para Deus uma oferta. Ele leva para Deus pães asmos, ele leva para Deus uma carne, ele coloca no altar. O que ele está fazendo naquele momento? Ele está fazendo com Deus uma aliança. Nesse momento ele está fazendo uma aliança com Deus. Ele não é só uma oferta que ele está entregando para Deus. Ele está fazendo uma aliança. Porque assim que ele coloca, a Bíblia vai falar que aquele anjo, ele pega o cajado e toca. A hora que ele toca, o negócio pega fogo. E aquela fumaça sobe, aí o Gideão se assusta. Era Deus falando comigo. Só agora ele percebeu que era Deus. Meu irmão, quando que você vai perceber Deus falando contigo? Que horas, em que momento da sua vida você vai ver que Deus está do seu lado? Porque parece que agora você ainda não viu. Você precisa ver isso. A hora que aquela fumaça sobe, ele se assusta e fala assim, era Deus falando comigo. Aí Deus fala para ele assim, agora é o seguinte, filho, agora do meu jeito, vem cá. Você vai fazer o seguinte, Deus. Você vai lá na sua casa agora e vai pegar o boi do seu pai e vai fazer uma oferta. Aí Deus pediu uma oferta. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, meu irmão, mas alguma coisa Deus pede. Às vezes não seja oferta, às vezes seja um pedido de perdão. Às vezes não seja um pedido de perdão, às vezes seja uma renúncia. Tem gente que precisa renunciar a alguma coisa aqui. Tem gente que talvez é muito ligado ao passado, muito ligado ao dinheiro. Tem gente que se falar que o dinheiro perder, acabou o dia. Acabou, se falou de dinheiro perder, acabou, irmão. Arrumou briga. Às vezes é uma renúncia que Deus está pedindo para você. Eu não sei o que Deus está pedindo, mas você sabe. Teu coração está ardendo aí agora. Porque o mesmo Deus está falando comigo, está falando com você agora. Você sabe que tem alguma coisa que precisa ser renunciada. Você sabe que tem alguma coisa que precisa ser aberta a mão. Aí Deus pediu. Só que Ele não pediu qualquer coisa, gente. A Bíblia fala que Ele pede o segundo boi. Para quem não sabe, na época deles, eles criavam 2 bois. Um boi era para o sacrifício e um boi era para o sustento. O que significa? Significa que uma vez por ano eles tinham que subir até Sião e oferecer esse boi sacrifício em troca dos pecados dele. Naquela época Jesus não tinha vida ainda. Hoje nós fazemos isso na Santa Ceia, né? A gente vem, participa da ceia, entrega nossos pecados, Jesus já levou, mas naquela época não era assim não. Naquela época eles tinham que matar um animal em troca da vida deles. Então eles criavam 2 bois, um era para o sacrifício, o outro era para o sustento. O que era o sustento? O segundo boi nada mais era do que a garantia de vida deles. Porque se tudo desse errado, eles tinham o boi. Matavam o boi, faziam um churrasco, estava tudo certo. Né? Então eles tinham aquela garantia. Nada mais era do que a tua poupança. Imagina a tua poupança. Nada mais era do que a tua reservinha, a tua poupança. Foi isso que Deus pediu para o Gideão. Foi isso que Ele pediu para o Gideão.
Vai lá e pega o segundo boi, não quero o primeiro. Por que Deus não queria o primeiro? Porque esse povo estava inclinado a Baal e as ofertas, sacrifícios nunca eram para Deus, era para Baal. Ou seja, a Bíblia vai dizer que você não deve oferecer qualquer coisa no altar. Deus não aceita qualquer coisa, meu irmão. Ou você entrega o teu coração inteiro, ou não entrega nada. Não entrega o teu coração pela metade. Não fica dividido. Lá em Apocalipse a Bíblia vai falar assim, que é melhor que você seja frio do que você seja morno. O que é o morno? O morno é o cara que está dividido. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá. Ele já, Deus fala assim, é melhor que você seja frio. Nem quente ele quer que você seja, ele quer que você seja frio. Porque não adianta você ficar dividido. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Deus chegou para o Gideão e falou assim, não, eu não quero aquele boi lá porque aquele boi não presta, eu quero o segundo. Aí o Gideão, e detalhe, o boi nem era dele. Vai dificultar a missão. O boi nem era dele, o boi era do pai. Deus já pediu alguma coisa para você que é difícil fazer? Por que você não fez ainda? Quanto mais demorar, mais difícil vai ficar. O que o Gideão fez? O Gideão fez de madrugada. Ele esperou todo mundo dormir. Levantou mais cedo. Escolheu 10 homens com ele, porque ele pensou, não vou fazer sozinho. Não vou estar sozinho nessa história. 10 homens com ele, quebrou todos os altares de Baal, pegou o segundo boi e ofereceu um sacrifício. A Bíblia vai falar que quando essa turma acordou de manhã, fizeram acampamento na casa do Gideão e falaram assim, nós vamos matar Gideão. O que ele está fazendo é errado. Aprenda uma coisa, meu irmão, quando você está cumprindo a vontade de Deus, nem todo mundo vai concordar. Quando você está na perfeita vontade de Deus, sempre vai ter alguém que vai discordar. Sempre vai ter alguém que vai ir contra. Queriam matar Gideão. Aí o pai dele falou assim, não, tudo bem, vocês querem matar? Mata. Mas vamos fazer um desafio aqui. Ele destruiu as coisas de Baal, não destruiu? Então que Baal, o pai dele é também inteligente, né? Pensou rápido, né? Falou, não, se o que ele destruiu era de Baal, então o próprio Baal mate ele. Aí a turma falou, não, é verdade, é legal essa história. Vamos deixar o Baal matar ele. Só que o Baal não matou, né, gente? Só que a Bíblia vai falar que Deus chama ele novamente para conversar. Fala assim, ó Gideão, agora você vai fazer o seguinte, agora você vai para a guerra. Já mudei esse pensamento, já mudei tudo, a gente tem uma aliança aqui, a gente fez um pacto, agora você vai para a guerra. Convoca todo mundo. Convoca todo mundo aí, Gideão. Ele convocou 32 mil homens. Se reuniram diante do arraial. A Bíblia vai falar que ele manda chamar todas as tribos. A tribo de Naftali, a tribo de Zebulon, a tribo de Judá, ele chamou todas as tribos. Se reuniram, 32 homens, para ir para a guerra. Aí ele pediu um sinal para Deus. Fala, Deus, eu vou, mando sozinho. Aprenda uma coisa, meu irmão. Quando você for para qualquer luta, seja em qualquer área, não vá sozinho. Leva Jesus com você. Coloca Jesus nessa causa aí. Coloca Jesus à frente, que vai dar certo. Ele fala assim, ó Deus, eu vou, mas eu quero um sinal. Só que o Gideão era abusado, gente. Ele pega um algodão e fala assim, ó Deus, vou colocar o algodão aqui, ó. Só que amanhã, Deus, pela manhã, eu quero que o algodão esteja molhado e a terra em volta esteja seca. Aí eu vou acreditar com o Senhor. Gente, se até agora ele não acreditou, fica difícil acreditar no Gideão daí, né? Olha o tanto de coisa que já aconteceu e até agora não acreditou ainda. Aí Deus fala assim, tá bom, Gideão, vamos lá. Aí o ele acorda outro dia, ele vai correndo lá, ele chega lá, o algodão está encharcado e a terra está seca. Aí ele fala, é fácil, né, molhar o algodão e a terra seca, é fácil, eu quero ver o contrário. Ó Senhor, aí ele pede perdão para Deus, ele fala assim, Senhor, não se irrite com o teu servo. Ele fala, tem sim, Deus não levante tua ira contra mim, mas amanhã, que o algodão esteja seco e a terra esteja molhada. Aí Deus fala, tá bom, Gideão, é assim que você quer? Fechou. No outro dia ele acorda cedo, vai lá, está lá, o algodão está sequinho e a terra está molhada. Ele fala assim, aleluia, Deus é comigo. Você acha, agora as coisas é do meu? Aprenda uma coisa, irmão, quando você fazer negócio com Deus, você vai perder. Tem gente que tenta fazer negócio com Deus. Eu vou fazer aqui um propósito com Deus aqui, para mim ter um carro novo. Alguém já ouviu essa história? Tem gente que tenta fazer negócio com Deus. Eu vou fazer algo aqui, se Deus mudar a vida do meu filho, se Deus mudar a vida não sei o quê. Gente, aprenda uma coisa, quando você faz negócio com Deus, Deus sempre tem um porém para você. Aí Deus fala para ele assim, beleza, Gideão, já provei que eu estou contigo. Só que agora você vai para a guerra nos meus termos, não nos teus. Reúne o povo.
Reuniu o povo, ele falou assim: agora fala para esse povo aí, fala para todo mundo aí, ó, quem foi covarde e medroso para voltar para casa. Uma coisa que eu aprendo aqui: a gente começou falando que o Gideão falou para Deus que ele era o melhor da casa dele, que a casa dele era a melhor da tribo, ou seja, Gideão estava se achando fraco, não forte. Quando Deus manda o povo ir para casa, ele manda quem para casa? Os covardes, os medrosos. Aprenda uma coisa: nem todo mundo que é forte é corajoso. Tem um monte de gente marmanjão aí que é medroso. Conheço um monte. Os caras aí gigantão assim, se bater o pé, ele sai correndo. Covarde. Covarde. Ou seja, Deus não quer contar com pessoas fortes, Ele quer contar com pessoas. Fala, aí, alguém falou lá. Alguém falou, vamos lá. Deus não quer contar com pessoas fortes, Ele quer contar com pessoas corajosas. Meu irmão, seja corajoso. É a mesma coisa que ele falou com Josué. O Josué nunca foi forte. José sempre foi fraco. Ele chama o Josué e fala: Josué, seja forte e corajoso, e eu serei contigo. Josué fez o quê? Foi chorar. A Bíblia fala que Deus se irrita com ele. Ô Josué, eu não mandei você ser forte e corajoso. Ele deve ter se assustado. Por quê? Porque Deus conta com pessoas corajosas. E o que é coragem? É falta de medo? Não! Todo homem corajoso é medroso. Eu, por exemplo, morro de medo, gente. Só que a minha coragem é maior que o meu medo. Eu não deixo, por exemplo, acho que nem minha esposa sabe disso, vai ficar sabendo hoje. Gente, eu tenho um medo de aranha que você não tem noção. Se eu ver uma aranha na minha frente, eu desvio dela. Só que daí a minha esposa fala assim: amor, tem uma aranha na cozinha. O que eu faço? Vou lá! Eu vou morrer de medo. Só que a minha coragem precisa ser maior do que o meu. Então aprenda uma coisa: corajoso nunca significou sinônimo de fortaleza. Inclusive em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 25, a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus não está atrás de uma pessoa forte, Ele está atrás de uma pessoa corajosa. Aquela pessoa que fala: eu vou fazer, eu vou falar, não importa, doa quem doer, mas eu vou fazer. Vai dar certo, não sei, mas que eu vou fazer, eu vou. É assim que Deus está atrás de pessoas. Por isso que Ele contou com Gideão, porque Ele não queria uma pessoa forte, Ele queria uma pessoa corajosa. Aí voltou 22 mil para casa, 22 mil covardes. Ficou 10 mil. Já você bom, 10 mil é um bom número, né? Só que ainda os planos não é mais do Gideão, os planos agora é de Deus. Fala para o Gideão: Gideão, tem muita gente ainda. Fala para esse povo ir lá beber água. Estou acabando, gente, vou acabar aqui. Fala para esse povo ir lá beber água. E você vai fazer o seguinte, Gideão: aquele que chega lá e meter a cara no rio e lamber a água igual o cachorro, você põe do lado. O que pegar a água com a mão bonitinho no cachorro, você põe do outro. Aí o povo foi: vamos lá, gente, vamos beber água. Imagina você consegue imaginar a cena? Eu fico imaginando assim: vamos lá, vamos beber água. Sai de um monte de gente desesperado. Vocês imaginam a cena? Mas desesperado lá e o Gideão contando: ó, você para lá, você para cá, você para lá. 300 pegou a água com a mão bonitinha. 9.700 meteu a cara. Eu fico imaginando o Gideão. O Gideão deve ter pensado: esse povo que meteu a cara no rio, esses são terríveis. Esses são os caras, não tem medo de nada. Esses são corajosos, não ficar nem com medo de um jacaré, nem se comer a cabeça deles. É com esses. Deus falou para esse: não é com esse não. Vai com os 300. Você vai com os 300. Calma que a história vai piorar ainda, gente. Calma que o negócio fica pior ainda. Só, você vai com os 300. Por quê? Porque Deus, Ele quer contar com pessoas que estão dispostas a fazer as coisas sem reclamar. Não adianta você ir com 300, 500, 600 pessoas murmurando do teu lado. Não adianta você querer fazer as coisas com as pessoas que ficam: não vai dar certo. Ih, eu já vi, foi isso que você foi. Esquece, gente. É melhor você ter 2 pessoas que falam: não, vamos fazer. Aleluia. Não, vamos lá, do que ter 3.000 pessoas que só reclamam, que nunca está bom para você. Não adianta você ter um grande exército que só reclama, que só murmura. Não. Deus não trabalha com pessoas assim. Deus trabalha com pessoas obedientes.
entes. Por que eu falo que o negócio vai piorar? Depois que escolheu 300, Deus falou assim, agora vocês vão para a guerra. A Bíblia vai falar que os amalequitas, lá os medianitas, formaram na frente da cidade um grande exército e estavam prontos para a guerra. E do lado de cá só tem 300. Só para você ter noção, uma conta básica. O pessoal que estava lá era 450 homens para cada um deles. Ou seja, você tem que pegar com 450 pessoas. Legal isso aqui. Deus é maravilhoso. Nossa, que da hora. Eu vou lutar para piorar. Deus não manda eles levar arma, gente. Nem uma espada. Você ia para essa guerra? Fala a verdade, você ia. Você vai para uma guerra que você vai lutar contra você, contra 450 pessoas, e você não leva arma. Porque Deus não mandou ele levar arma nenhuma. O que Deus mandou ele mandar? Buzina. Vai dar uma buzinada para essa pessoa? Vai matar ela buzinada? Mandou levar um cântaro. Gente, quando eu vai ser que o negócio piora, tu tenta imaginar o Gideão liderando esse povo. A gente vai para a guerra, pega o cântaro aí, pega a buzina, pega as tochas. Aí Deus fala para o Gideão, enfileira, 100, 100 e 100. E a hora que eu mandar, Gideão, você vai falar para o povo, quebrar os cântaros, buzinar e gritar. Vocês vão gritar, povo por Gideão, povo por Deus. Você vai gritar, Gideão. E o Gideão enfileira todo mundo. Agora fala para mim, você acha que aqueles 32 mil homens iam concordar com essa história? Para e pensa. Eu vou para a guerra com uma buzina e eu vou ter que ficar gritando. É por isso que Deus começou a tirar todo mundo. Gente, não se espante quando Deus começar a abrir os caminhos para você e tirar algumas pessoas de lá. Não se espante quando Ele começar a fazer uma limpeza. É porque talvez aquela pessoa já não está mais ouvindo a voz dele. Para mim terminar, como que termina essa guerra? A hora que eles estão todos reunidos, Deus fala, agora Gideão, eles começam a alcançar, eles começam a gritar. A Bíblia fala que o povo lá do outro lado se assusta. Os soldados que estão lá se assustaram e começaram a correr. E nessa fuga eles começaram a brigar entre eles. Ou seja, o Gideão ganhou uma guerra no... Vamos lá, gente. Ele ganhou a guerra no grito. Ele nem brigou. Ele ganhou no... É isso que Deus quer fazer com você. Quer começar você a fazer ganhar as coisas no grito. Que grito? Da oração, meu irmão. Para que você começar a clamar. É no grito que você vai colocar esse povo para correr. Amém? Estou aqui de pé, eu quero